Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 3. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 3, está escrito: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui. A igreja tem como tema anual, como foi falado nesta manhã, sermos como Cristo. Ser a imagem de Cristo, baseada em Romanos capítulo 8, verso 29. Fomos predestinados para isso. Deus, no seu decreto, no seu propósito eterno, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite é: como nós podemos ser a imagem de Jesus Cristo? É bem verdade que esta operação, esta transformação é operada pelo Espírito Santo em nós. Mas devemos deixar o Espírito Santo nos influenciar. E eis aqui uma série de virtudes no Sermão do Monte, perfeições de Cristo que nós devemos ter. E a primeira é ser humilde de espírito. Lembrando que o Evangelho de Mateus foi escrito numa igreja que já existia, a igreja primitiva, e era uma igreja que era perseguida tanto pelos judeus como pelo Império Romano. E o discipulado aqui apresentado era um projeto disponível a todos que faziam parte desta igreja. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 8, 28. No dia de Pentecoste, foram convertidas 3.000 pessoas. E eram judeus que vieram para Jerusalém para a festa da Páscoa e depois retornaram para as suas cidades. E lá continuaram falando desta preciosa e rica promessa da palavra de Deus, que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecados do seu povo. E no Sermão do Monte, Jesus descreveu o que Ele vai realizar em nossas vidas. Está diante de nós as bem-aventuranças, as perfeições do próprio Cristo. E Jesus apresentou aqui o alvo do discipulado. Aquilo que o apóstolo Paulo entendeu quando disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, em Mateus capítulo 5, verso 48, está escrito: portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Esta foi uma das mensagens ministradas aqui pelo candidato ao sagrado ministério, Lincoln, no primeiro domingo do mês. Ser é importante. Vimos nesta manhã a maneira como Deus se apresenta, ou se apresentou a Moisés, quando Moisés perguntou o nome de Deus. E Deus responde em termos existenciais: eu sou o que sou. Eu existo. E não só isso.
eu faço acontecer. Eu te envio e isto basta. Só o amor perfeito do Pai em Cristo poderá aperfeiçoar este amor que nós recebemos. Porque Ele nos amou primeiro, então nós podemos amar. Fomos predestinados, querido irmão, eu repito aqui, para sermos conforme a imagem de Cristo. No reino de nosso Pai, não existe obra mal acabada. Você já viu uma obra mal acabada? Uma obra que começou e não terminou? É terrível, né? É feito um investimento do recurso público e fica lá aquele monumento, aquela obra mal acabada, como se estivesse jogando dinheiro fora. Mas no reino do nosso Deus, inaugurado por Jesus Cristo, um reino espiritual, não existe obra mal acabada. O que Ele começou, Ele vai terminar. E a obra que Ele começou em você, de transformar você de glória em glória no Filho dEle, de transformar você na imagem do Filho dEle, de transformar você num cristão verdadeiro, numa cristã. E isso Ele está fazendo, santificando a sua vida através da ação do Espírito Santo. E Ele vai terminar completamente no dia do nosso Senhor. Filipenses 1, verso 6 fala justamente isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? Que dia é esse? É um dia que nós estamos aguardando. É um dia em que nos reuniremos com Ele para todo sempre. É um dia que Ele vem buscar a sua noiva, preparada, adornada, sem mácula, sem mancha, perfeita, para se encontrar com este noivo, Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida para nos resgatar. Se nós andarmos nos ensinos do sermão de Jesus proferido lá no monte, num dos montes, nossa casa não será abalada. Jesus disse que aquele que ouve a palavra e pratica é comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, bateu sobre ela e nada aconteceu, porque está firme. E a nossa rocha é Cristo. Mas aquele que não ouve e não pratica é comparado àquele que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, veio a chuva e derrubou tudo. Esse ensino é o perfeito amor de Deus, revelado no seu Filho e posto em movimento pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nesta noite, eu quero te convidar para subir ao monte, escutar as palavras de Jesus e praticar o seu ensino. E o primeiro passo é ir até Jesus. Mateus capítulo 5, verso 1, que já foi lido, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Nós fomos chamados por Cristo. Nós somos os discípulos e discípulas do Mestre, e nós temos que ir até Ele para escutar. Lembro das Escrituras quando Marta, irmã de Maria e Lázaro, Marta estava atarefada fazendo as obras, servindo os discípulos e o Mestre, e Maria
ficou sentada para ouvir. E Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é escutar. A melhor parte é ouvir, internalizar esta palavra e praticá-la. Em Mateus capítulo 9, 35 a 31, percebemos o compromisso amoroso do nosso mestre, especialmente no verso 36, que diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Percebam o amor do nosso mestre, Jesus Cristo. Que subindo ao monte, ele tem uma visão o quê? Uma visão panorâmica. Como vocês que estão aí em cima, né? Conseguem ver muitas coisas. Jesus subiu ao monte e viu as multidões, viu as pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor, e ele as amou. Deus está transformando nossa vida, sua vida, e a cada dia isto acontece, a partir da palavra, a partir do nosso compromisso de seguir a Jesus Cristo e carregar a nossa cruz. E nesse caminhar diário com Cristo, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, escutando, orando e servindo, precisamos também, da mesma forma que Jesus olhou a multidão, olhar as pessoas que nos cercam, olhar o nosso próximo, olhar aqueles que andam aflitos e exaustos. Quem é o seu próximo que você precisa dedicar uma atenção, um cuidado? Quem é o seu próximo que precisa ouvir esta palavra que você está escutando nesta noite? Quem é o seu próximo que você precisa levar a água que você bebeu? É a água da vida, que é o próprio Cristo. Aponte para o seu próximo o caminho, a verdade e a vida. Jesus viu a multidão e subiu ao monte. E ali aproximaram dele os discípulos, e ele começou a ensiná-los a respeito dos padrões éticos do reino, além de proclamar o poder transformador que capacita o discípulo a viver conforme a vontade divina. É a ação de Deus em nós. Isso é importante destacar. Às vezes nós achamos que é por nossa força. Mas não, é Deus agindo em nós. É a ação de Deus em nós. Mateus 5, 2 e 3 ainda diz: e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado significa felizes, extremamente felizes, benditos. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espíritos, humildes de espíritos, ou se tornaram-se pobres por meio do agir do Espírito Santo. Porque a conversão quem faz é Deus. É Deus quem revela a sua palavra. É Deus que abre o seu entendimento. Nesta manhã, eu sempre repito a mesma coisa, para enfatizar isso, que é Deus quem se revela. É Deus quem chama. Foi Deus quem predestinou. E eu vou repetir incansavelmente isso. Temos a Bíblia aqui, palavra de Deus para aqueles que creem. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Pegue a pessoa mais sábia do mundo, o gênio, a pessoa que tem um QI elevadíssimo. Manda ele ler a Bíblia. Entrega a Bíblia para ele, pede para ele ler. Será que ele vai entender o mistério da salvação que nos foi revelado? Será que ele vai entender que Jesus Cristo é o Deus, a expressão exata do ser de Deus?
Por isso, ser humilde de coração, ser humilde de espírito, é uma ação de Deus em nós, que nos capacita, que nos envolve com a graça para compreendermos qual é a vontade de Deus. E esta humildade de espírito nos quebranta, porque reconhecemos quem Deus é. Nós cantamos aqui um hino, um cântico lindo. O nome de Deus. E hoje pela manhã falamos sobre o nome de Deus. O nome sagrado de Deus. O nome que Deus quer ser conhecido. A partir do chamado de Moisés, onde Deus se manifesta na sarça ardente, mostrando a sua existência inesgotável, ou seja, a sua eternidade. E quando nós estamos diante deste Deus, que se revela a nós com a sua graça, nós caímos no chão, nos prostramos, reconhecendo quem é este Deus santo, magnífico, excelso, grandioso, criador. E quem somos nós? O pó da terra, finitos, mas alcançados por esse amor. Os fariseus, eles caminhavam na contramão do ensino de Jesus e diziam: quem cumpre a lei com toda a exatidão é rico em Deus. Quem, além disso, ainda observa literalmente todas as tradições transmitidas dos pais é muito rico em Deus. A isso Jesus diz um grande não, ao afirmar: ser pobre, ser humilde de espírito, é quebrantar-se, é ser convertido. E é necessário fazer isso para entrar no reino dos céus. Pobreza de espírito é o negar-se a si mesmo, é abrir mão do seu eu, abrir mão das coisas do mundo, porque quem ama o mundo não ama Deus. É esvaziar-se do seu eu. Muitas vezes o nosso eu, ele quer tomar uma postura de soberba, de orgulho, quer se colocar acima de outras pessoas, de outros irmãos. E como foi lido aqui no início, Jesus veio a este mundo para o quê? Para servir e não ser servido. Aquele que criou tudo que existe, aquele que curou vários enfermos, aquele que andou sobre o mar, aquele que ressuscitou mortos, ele veio servir. Quem somos nós? Para nos orgulharmos, para nos vangloriarmos. Enquanto Jesus diz, eu sou, se referindo à divindade, se referindo à eternidade, se referindo que Ele é Deus, nós deveríamos dizer, eu não sou nada. Eu não tenho nada. E eu não sei nada. Reconhecer que Deus é tudo é uma ação de quebrantamento, é uma ação de humildade de espírito. Efésios 4:6 está escrito: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vejamos aqui o exemplo de Cristo sobre humildade.
Filipenses 2, do 5 ao 9, esse é o maior exemplo que existe. E de fato aconteceu. Não é apenas palavras. Tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Não se aferrou nesta condição. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aquele que é eterno, que existia antes de Moisés, que existia antes da fundação do mundo. Aquele que era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele se esvaziou desta condição. E ele se tornou um ser humano. E foi visto como ser humano. E não foi apenas visto, ele foi tocado. Impressionante. Que maravilha. O ser humano pecador, impuro, tocar no santo, tocar em Deus. Fica imaginando Jesus quando subiu aquele monte. O Deus homem. Quanta coisa para falar, né? Quanta coisa ele tinha para falar, ele sendo Deus, conhecedor de tudo. E nesse sermão do monte ele começa: sede humildes de espírito. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele nos dá o exemplo de humildade. Sendo Deus, ele se tornou servo para cumprir uma missão de nos tirar do império das trevas, de nos levar para o seu reino, de perdoar os nossos pecados, de nos trazer a paz e a reconciliação com Deus eterno. E ele faz isso em uma obediência extrema até a morte de cruz. Obediência está relacionada ao amor. Quando amamos, obedecemos. E somos chamados a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Da mesma forma que Jesus Cristo nos amou e Deus nos amou, provando o seu amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo, nós também devemos amar a Deus assim, sem reservas, obedecendo. Ser humilde de espírito é reconhecer o grande eu sou, ou seja, Deus. Significa olhar para a cruz e negar a si mesmo, esvaziar-se. E quando eu penso nessa palavra esvaziar-se, eu tenho que aplicá-la à minha vida. Eu não sei se você consegue fazer uma autoavaliação, mas às vezes nós nos portamos como um balão cheio de ar. Só é cheio, né? Porque dentro tem o quê? Está vazio, só ar. E é necessário, às vezes, furar esse balão para ser esvaziado. E isso é o negar-se a si mesmo. Esse esvaziamento é você reconhecer que isso não agrada a Deus. O orgulho, a soberba, o pecado, ações e comportamentos
que não agradam a Deus, que precisam ser retirados da nossa vida. No ser humano sem Cristo há um grande vazio também, que precisa ser preenchido por aquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, conforme registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Ser humilde de espírito é reconhecer quem nós somos em relação ao Deus único e poderoso. E creio que isso já está claro. O que nós somos diante de Deus? Reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e que Ele e o que Ele fez por mim. Isso é ser humilde de espírito. E este é o primeiro ponto do Sermão do Monte, relacionado à semelhança de Cristo em sua humildade. Fomos predestinados, eu e você, todos nós, chamados por Deus para sermos a imagem de Cristo. E essa imagem passa pela humildade. Passa por ser humilde de espírito. E o nosso referencial para isso é Jesus Cristo e o seu caminho para a cruz. Para sermos discípulos de Jesus, é necessário você negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. 3 ações. 3 ações. E eu vou repetir. Negar a si mesmo, carregar a cruz e segui-lo. Que nos nossos dias, nessa peregrinação, nesta caminhada momentânea aqui, possamos lembrar desta noite da palavra de Deus, que nos chama a atenção para sermos humildes de espírito como Cristo é o nosso exemplo de humildade. Amém? Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. O Eterno, o Todo-Poderoso, conhece você e te chama pelo nome. Conhece as suas dificuldades, conhece o seu coração e sabe que você deseja ser humilde de espírito, ter essa humildade. E sabemos, todos nós, que é a ação de Deus em nós. Eterno e poderoso Deus, continua, Senhor, capacitando a tua igreja a te agradar e viver em humildade de espírito. Viver no corpo de Cristo, em comunhão, celebrando a vida que Jesus Cristo nos deu, servindo, meditando, escutando, caminhando na palavra, vivendo esta fé verdadeiramente, para que nós possamos, Senhor, com o auxílio do teu Santo Espírito, te agradar. Da mesma forma que Enoque, que andou com o Senhor, e o Senhor tomou para si. Nos abençoa, ó Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.